Ao vivo. Estamos ao vivo? Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está iniciando o nosso quarto dia de simpósio com a palestra Desafios do Tratamento das Doenças Neurológicas durante a Pandemia. Para essa palestra, a gente convidou o Dr. Nicolas Rabelo. Ele vai debater esse tema junto com alguns alunos também da faculdade e do centro acadêmico, o Guilherme, a Rafaela e a Maria Clara. E qualquer dúvida, só manda no chat que a gente vai passando para ele. Muito obrigado pela presença de todos e, doutor Nicolas, muito obrigado pela presença do senhor também. Boa tarde a todos, quase boa noite. É um imenso prazer estar aqui em conjunto com vocês na Faculdade de Atenas, da Unidade Passos. Esses primeiros 5 minutos é para nós aquecermos as nossas baterias. Enquanto isso, liga para o colega, manda uma mensagem, fala para adicionar no link do YouTube, porque acredito que vai ser uma aula de âmbitos bem gerais, tá bom? O compromisso aqui não é esgotar o tema, não é nós falarmos de todos os assuntos, porque são bem complexos, né? Também não é tanto falar sobre as coisas polêmicas do ponto de vista do contexto da pandemia, mas é falar sobre a realidade da especialidade frente a tudo isso que está acontecendo. Então, eu vou me ater a mais ou menos uns 15 a 20 minutos de discussão. Depois eu vou abrir brevemente, projetei basicamente uns 3 casos clínicos para nós falarmos. Depois eu vou abrir as perguntas. Então aproveitem, já deixa as perguntas aí com o pessoal no chat do YouTube, os chats que vocês já estão acostumados, e eles já vão encaminhar aqui as perguntas ao decorrer da palestra e nós vamos acontecer. Bom, eu coloquei um título um pouco diferente do que foi proposto, porque onde está o paciente neurológico na pandemia? Isso foi bem engraçado, porque no início todo mundo sumiu, ficou aquele desespero total, e cadê o paciente neurológico? Nós sabemos hoje que o paciente neurológico, principalmente o neurocirúrgico, ele tem um volume muito grande na rede, principalmente na rede do SUS, tá? É uma demanda muito grande, é tanto que 3 casos clínicos que nós vamos comentar são os casos clínicos mais prevalentes, tá? E isso eu vou deixar uma surpresa aí para o final, para a gente discutir, tá bom? Eu só queria uma confirmação de todos, se tá bom o áudio, vocês estão conseguindo me ver, o sistema está ok, para continuar a gente vai conversando sobre isso. Doutor Nicolas, o áudio está bom e a gente consegue ver o slide, mas não está vendo a imagem do senhor. Tá. Eu vou comentar rapidamente e depois qualquer coisa eu passo para o meu computador. Vocês querem ver meu vídeo ou posso já ir tocando? Pode tocar, já pode começar sim. Deixa eu ver aqui. Só para o pessoal me conhecer, senão... não... Estão me vendo agora? Sim, clica 2 vezes na onde está aparecendo a imagem do senhor, que ela vai para o centro. Aí aparece ela maior. Tá certo, mas eu vou falando aqui que é o principal. Então, na verdade, todas as vezes que nós temos uma pressão do ponto de vista de casos graves no hospital, a neurocirurgia ela sempre está em contato porque o volume cirúrgico sempre é muito grande, tá? Então, nós lidamos a especialidade neurocirúrgica, nós lidamos com a especialidade tanto de crânio, tanto de coluna, quanto de nervos periféricos, tá? Então, dessa forma, é uma especialidade bem completa. Então, falando um pouco sobre o que nós tratamos, as 2 principais queixas, tá? Que são principalmente dores de cabeça e dores na coluna. Então, isso é o dia a dia nosso, mas nós vamos ver algo a mais em uma palestra que eu vou dar em seguida agora sobre crises epilépticas. Então, complementa bastante essa aula aqui que nós vamos ter com vocês. Mas o foco nosso é sobre onde que se encontra o paciente na pandemia, ou seja, nós somos especialistas, nós vamos trabalhar na linha de frente, tomando todas as cautelas aí da OMS e dos hospitais, mas nós temos que entender mais ou menos a distribuição desse paciente, tá? Deixa eu só tentar compartilhar aqui novamente, que eu acho que saiu.
Bom, os pontos-chave da aula é onde estão os pacientes neurológicos. Então, eles estão aí, tá? Eles estão represados, ou seja, desde a área de dores de cabeça, dores na coluna, os pacientes acabam que têm esse receio do ponto de vista de comparecer ao hospital, de comparecer a uma clínica. Então, nós temos, por exemplo, pacientes epilépticos, nós temos pacientes infantis com malformações, nós temos pacientes com distúrbios de pós-operatório, pacientes que operaram, às vezes, de aneurisma, tumores cerebrais, que precisam fazer esse segmento ambulatorial. E nós temos as urgências, né? As urgências que contemplam desde traumatismo crânioencefálico, contempla também as hemorragias cerebrais, os AVCs isquêmicos com necessidade cirúrgica, tumores com necessidade de operação. Então, é uma especialidade que é bem ampla e que isso faz a necessidade de certos cuidados e certos entendimentos do ponto de vista da emergência, né? E nós temos também, nós sabemos que na neurocirurgia, ela está sempre associado com distúrbios psicológicos. Então, nós sabemos que durante a quarentena, isso já está bem documentado na literatura, que existe eu posso continuar, pessoal? Eu estou com receio que está travando alguma coisa ou está ok? Não, tá tudo ok, pode continuar. Tá bom. Existem muitas doenças psicológicas e com a quarentena nós temos percebido que essas doenças têm aumentado mais. Então, o grande volume hoje que nós estamos recebendo são pacientes que estão piorando dores de cabeça, estão piorando os sintomas neurológicos que já vem tratando, por conta dessa pressão psicológica que todo o contexto ele está transcorrendo. Então, nós sabemos hoje, vou dar um exemplo para vocês, que não se opera mais hérnia de disco com paciente com alterações de comportamento, por exemplo, que está com distúrbios neurológicos. Então, esse paciente precisa de um acompanhamento psicológico. E nós sabemos que durante essa questão da pandemia, os acessos a esses profissionais se tornam muito complexos. Então, é difícil de marcação de consultas, a logística é um pouco complicada por conta da contingência, os pacientes não têm deslocamento para ir até a unidade de atendimento. E existe também a questão dos transportes. Então, como a questão financeira ficou bem puxada para os pacientes, nós temos essa questão de dificuldade de transporte. O paciente, às vezes, não tem o dinheiro de transporte para vir para o atendimento. Então, existe um aumento, nós temos percebido na prática, das alterações psicológicas. Então, isso foi até uma pergunta que foi me solicitado previamente para responder aqui para vocês. Então, as doenças vêm exacerbando cada vez mais, os sintomas vêm se tornando mais aflorados. E nós sabemos que as doenças psicológicas e psiquiátricas, elas são fatores de exclusão, ou seja, eu tenho que descartar todas as orgânicas para ficar as psicológicas no final, tá? Então, dessa forma, nós precisamos de conduzir. Só que, quando isso somatiza de tanta forma, isso se torna prejudicial. Então, começa a simular AVC, começa a piorar os sintomas de hérnia de disco, o paciente já não consegue trabalhar. Então, existe esse represamento de pacientes e essa dificuldade nossa desse tratamento nesse período, tá? Então, nossa especialidade, ela tem um volume muito grande de atendimento, então quem me acompanha aí sabe desse volume, sabe como é que funciona, é uma especialidade corrida, e que os pacientes, muitos estão com medo, ou muitos que precisam vir no atendimento não estão conseguindo, até porque existe uma dosagem de recursos em função da pandemia. Então, existe a ideia de poupar recursos e deixar somente o hospital para coisas mais graves, né? Então, isso já está sendo feito já há algum tempo, e aquela rotina de cirurgias eletivas para resolver os pacientes, isso está ocorrendo em um represamento e essa pressão social. Então, existe o que nós chamamos atrasos de tratamento. E nós sabemos que na neurocirurgia, principalmente na neuro, o atraso do tratamento, ele nos preocupa muito, porque é o paciente que toma um remédio para dor, é um paciente que toma um remédio para epilepsia, que precisa de renovar sua receita, é um paciente que precisa de um acompanhamento, vê uma ferida operatória, vê se está tudo certinho. Então, existe um problema social inerente a isso.
E logo em seguida, o Ministério da Saúde, logo em março, se não me engano, já houve autorização em fazer o que nós chamamos da telemedicina. A telemedicina nada mais é, ela já existia nos tratamentos, mas o que foi regulamentado é a teleconsulta. Tá? Então, essa é uma ferramenta que, na prática médica, tem auxiliado muitas pessoas, só que, infelizmente, nós estamos diante de uma sociedade que ainda não tem acesso à informática, ao processo de tecnologia e, inclusive, processos cognitivos de entender o processo da teleconsulta. Igual vocês estão aqui, existe um link, o link tem que ser clicado para chegar aqui na apresentação ou na teleconsulta, tá? Então, esse sistema, ainda nós estamos enfrentando dificuldade para chegar dentro das casas de pessoas bastante humildes, com bastante dificuldade aí de se locomover para chegar no hospital. Então, quando é feito uma ligação, por exemplo, no consultório, nós fazemos o que nós chamamos de teletriagem. Nós sabemos se esse paciente ele tem condição de esperar uma consulta presencial ou se ele tem, por exemplo, a necessidade de uma consulta por teleconsulta. Depois disso, nós vamos viabilizar se ele realmente tem essa condição de teleconsulta, se ele pode esperar ou se ele tem que ir a um pronto-socorro. Então, dessa forma, nós estamos tentando, através da teleconsulta, minimizar o comparecimento desse paciente durante um atendimento de urgência. Porque nós temos uma cultura, principalmente aí nos convênios, de uma unidade hospitalocêntrica. O que é isso? O paciente passou mal, dor de garganta, hospital. Isso é errado. Isso tem que ter postos de atendimento, unidades de atendimento, núcleos de atendimento, que o paciente ele vai ser triado em unidades mais simples. Porque o hospital ele é destinado a casos mais complexos, inclusive na questão da pandemia e nessa estruturação. Então, é a especialidade que nós tivemos que organizar nesse sentido, e a teleconsulta ela vem aí para nos ajudar, principalmente nesses tratamentos dos nossos pacientes. Mas mesmo assim, enfrentamos dificuldades, como eu disse, por conta da aderência da população por conta desses processos. Tá? Então, existem pressões nos tratamentos, e vocês vão ver aqui, principalmente um artigo que saiu hoje na New England, hoje não, dia 14 na New England, falando um pouco sobre a filosofia dessas pressões de tratamentos, né? Se usa uma medicação, se não usa outra. E aqui eu vim trazer o conceito para vocês, porque nós temos a tendência de ter o conceito cartesiano, ou seja, eu dou a medicação, eu quero cura. E na verdade não é assim. A medicina ela é probabilística, tá? Você tem que ter uma hipótese nula para chegar no tratamento e dessa forma fazer os testes para nós chegarmos a um resultado, tá? Então, essas aqui são linhas gerais, tá bom? Que nós vamos discutir aqui. Existem diversas situações que nós estamos passando no hospital por conta de represamento, então nós não estamos conseguindo resolver todos os casos, porque são destinados aos casos de emergência. Aqueles casos que estão podendo esperar, nós estamos deixando aí para um segundo momento para fazer a resolução. Mas o que eu quero dizer que a medicina é probabilística é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Para nós definirmos um tratamento, seja ele qual for, exemplo, a metformina para diabetes, eu preciso testar esses medicamentos nos pacientes e saber qual a probabilidade que tem desse paciente melhorar ou não precisar de uma insulinoterapia, por exemplo. Tá? Então, toda vez que eu vou definir um tratamento para um paciente, eu preciso de ter sempre o viés de que pode dar errado, tá? E que pode ter efeito colateral. Então, dessa forma, eu tenho que pautar na medicina para as situações de estatística, ou seja, eu preciso de testar, eu preciso de comprovar, eu preciso de ter o tempo de análise. Isso vem de encontro à necessidade e à pressão psicológica hoje de estabelecer um tratamento aí para o coronavírus, vamos colocar assim. Então, existe a necessidade de mais testes e de mais estudos relacionados a isso, tá? Foi me perguntado essa semana, numa entrevista que eu fiz no canal de televisão, se eu concordava ou não com X ou Y medicação, tá? Então, nós, como médicos, que nós estamos na linha de frente, que eventualmente hoje ou amanhã nós vamos estar se deparando com esse tipo de pergunta, e isso é bem capciosa, e essa pergunta ela acaba induzindo nós, médicos, a erros, às vezes, uns erros que nós temos que estar pautados na ciência. Então, todo artigo, pessoal, que vocês forem ler, lembre o seguinte, ele tem algum problema.
Se você falar, você vai ter que, primeira coisa, ler a metodologia do trabalho, você tem que estudar quais as limitações. Não é porque é publicado, por exemplo, na New England que o trabalho é isento de problemas, tá? Então, nós como médicos, nós não podemos comprar coisas prontas, e eu faço uma crítica que ao brasileiro, nós lemos pouco, e a leitura faz com que nós tenhamos a visão crítica e comparemos todos os tratamentos, tá? Então, eu convido todos aqui, os alunos que estão assistindo, todo tipo de tratamento, pneumonia, diabetes, leiam, pessoal, leia 3 fontes, 4 fontes, 5 fontes, isso é o mínimo, tá? Vejam as análises críticas, vejam as probabilidades, os fatores de risco. Uma coisa que é importante é o NNT. O que é isso? É quantos pacientes eu preciso de tratar para ter um desfecho favorável, tá? Isso é muito importante, não adianta nada eu elocubrar que uma medicação, o AS, vai curar o AVC, se eu não consigo comprovar, através da probabilidade, que tantas pessoas tratadas com AS, eu vou estar prevenindo o desfecho aí negativo do AVC, tá? E isso eu estendo às medicações aí que estão elocubrando aí por questões do coronavírus, tá? Então, onde que estão os pacientes? Tá? Os pacientes, eles deixaram de ser doentes, eles deixaram de praticar na emergência. Então, esse estudo aqui, que foi publicado dia 14, tá? Já passou o slide? Acho que está dando um delay. Esse estudo que foi publicado dia 14, aí passou, dia 14 na New England, tá? Ele mostra exatamente isso. Porque está ocorrendo uma pressão do ponto de vista social, porque os pacientes não estão conseguindo concluir os seus tratamentos. Então, veja só, lá nos Estados Unidos, quando teve o primeiro caso confirmado, e depois que houve os lockdowns, as situações sanitárias, veja só que os atendimentos eles foram bem reduzidos. E depois eles chegaram num platô que começa a aumentar novamente. Então, a doença neurológica ela não deixa de existir, ela não deixa de existir. E, na verdade, nós sabemos que hoje existem atividades e sociedades, inclusive pautadas na telemedicina e desenvolvendo recursos para como fazer exame físico virtual, tá? Então, hoje nós sabemos que existe esse programa das sociedades internacionais para tentar desenvolver mecanismos que nós podemos aproximar o paciente cada vez mais dos atendimentos, porque os pacientes estão aí, tá? Então, nós comparamos, por exemplo, cidades com populações de 100 mil habitantes que têm acesso à saúde, por exemplo, Passos, onde nós estamos, e compara uma outra população que não tem contato com a saúde, como aqui tem, tão desenvolvida, você vê que também existe a demanda, e essa demanda ela acaba sendo reprimida pela educação da sociedade. Então, nós como médicos e promotores de saúde, essas iniciativas como vocês estão fazendo aqui, isso vale com que nós difundimos as informações de forma mais abrangente. Mas, de qualquer coisa, esse artigo que também saiu na JAMA, há um mês atrás, há 2 mais ou menos, ele fala a respeito de riscos e benefícios quando você vai fazer um tipo de tratamento, tá? Isso é uma filosofia que ele traz nessas cartas de discussões e um ponto de vista bem interessante, tá? Por que isso? Porque uma coisa é eu falar com o paciente que ele pode ser que ele morra. Uma coisa é eu falar, ó, seu risco de morrer é tanto e o benefício de fazer tal tratamento é tanto, tá? Então, quando eu vou escolher uma droga para fazer um tratamento para o paciente, eu tenho que ter a certeza dos side effects. O que é isso? Os efeitos colaterais. Nós temos que ter ideia de que nós temos que fazer aquela medicação. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Existe um conceito de que quando eu faço uma medicação, existe aquela ideia de que mal não vai fazer, e eu já estou na sarjeta, vamos colocar assim, vamos ver o que dá. Então, basicamente, o que está acontecendo, em linhas gerais, é mais ou menos isso, tá? Mas nós sabemos que toda proposição, vou dar um exemplo para vocês, eu quero testar se a simvastatina, ela diminui a inflamação no aneurisma, vamos colocar assim, que foi um trabalho que nós fizemos, tá? Não basta eu falar e querer que isso dá certo. Então, existe uma indução hoje na ciência de que a minha proposição de achar uma medicamento e falar com que ela dá certo é muito grande, tá? Então, nós temos que ter cuidado isso, porque 95% das hipóteses que a gente fala, que nós tentamos provar se ela é verdade ou não, ela vem como falsa, tá? Então, veja só que nós temos que ter muito cuidado isso, e quando nós vamos provar uma medicação e ver os riscos e benefícios dela,
e reconhecer que tipo de tratamento é esse, nós temos que passar as fases clínicas do tratamento. Nós temos que testar em animais, nós temos que testar os efeitos, nós temos que fazer os estudos randomizados, porque nem o pesquisador e nem o paciente ele vai ter ideia desse tipo de tratamento. Então, especificamente hoje, saiu um trabalho na New England falando um pouco sobre isso, sobre as razões de tratamento e um pouco sobre a pressão psicossocial que nós estamos vivendo, uma crise, na verdade, né? Você liga a televisão, você só vê caixão, você só vê morte. Então, assim, nós perdemos um pouco o controle do que nós estamos inseridos na sociedade, porque também nós estamos inseridos em outros tipos de pandemia. Nós estamos diante de pandemia da dengue, nós estamos diante da pandemia de outras situações, principalmente das doenças respiratórias, porque nós estamos entrando agora no outono e no frio, né, em seguida. Então, os médicos, nós médicos, nós temos que ter uma voz e ser líderes e como exemplo nisso aí. Nós não podemos comprar uma ideia de um X ou Y tratamento, isso eu estendo para todas as especialidades, e nós estamos falando aqui de coronavírus, mas isso se estende para toda a nossa carreira médica. E nós temos que criticamente refletir sobre os vieses que tem nos trabalhos. Então, por exemplo, se eu falar que cigarro protege contra câncer intestinal, eu tenho que descartar todos os vieses ali de confundimento. E eu tenho que, quando eu vou fazer estatística, tem uma situação que nós temos que fazer análise univariada e análise multivariada, onde eu vou descartar todos os fatores de confundimento, tá? Então, dessa forma, eu tenho que ser influenciado, como eu disse lá, pela probabilidade. E através dessa crítica, que vai me fazer decidir qual tipo de tratamento que eu vou fazer. E essas hipóteses, elas não podem agredir mais o paciente, certo? Então, quando nós formamos, nós fazemos juramento de Hipócrates. Nós não podemos causar mais mal do que bem naquele tipo de tratamento. E nós temos que agir com muita cautela nessas situações, tá? Então, essa pressão biopsicossocial, essa crise que nós estamos vivendo, está fazendo com que nós perdemos um pouco a questão da ciência e nós apelamos pelo imediatismo cartesiano. E nós temos que ter ideia de que nós temos que pautar pela ciência para termos os resultados. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma CLS. Quando eu terminei a faculdade, de lá para cá já mudaram 4 vezes. Por quê? Vão fazendo estudos, vão reformulando e vão vendo que resultados vão melhorando a cada situação nova adquirida. Tá? Então, dessa forma, nós conseguimos entender. Mas, todas as doenças neurológicas, esses casos clínicos que eu vou comentar com vocês, basicamente vai girar em torno disso. Nós precisamos de entender sobre o que é a pressão intracraniana. Tá? Sem isso, nós não conseguimos entender o processo, principalmente aí do coronavírus. Tá? Então, a pressão craniana, eu vou explicar para vocês, existem alguns sintomas, e isso independente de qual o diagnóstico que ele vai ser, eu coloquei no quadrinho aqui à direita para vocês acompanharem, quando existe um aumento dessa pressão dentro da cabeça. O paciente vai ter cefaleia, vai ter diminuição da consciência, vai ter hipertensão arterial e bradicardia, que é o que nós chamamos de síndrome de Cushing. Por que isso? Eu tenho uma pressão aumentada na cabeça e eu preciso de manter essa perfusão cerebral, que nós chamamos de PPC. Qual a forma que o nosso organismo tem? É aumentar essa pressão para conseguir chegar o fluxo sanguíneo cerebral. E vai haver a bradicardia, porque os núcleos ele vai estar sendo comprimido no tronco cerebral. Existe a dilatação pupilar unilateral, quando esse aumento dessa pressão ela é unilateral, no caso de traumatismo, no caso de hemorragias, ou no caso da encefalopatia metabólica, que talvez, eu vou explicar para vocês, seja a fisiopatologia de um vírus, e no caso o coronavírus, tá? Possa dilatar as pupilas bilaterais. Aí vem a hemiparesia, a postura de decorticação, que quando há essa herniação, piora esses sintomas. A hiperventilação, porque quando nós estamos atendendo o paciente, nós estamos fazendo um neurocheck, que eu vou explicar para vocês no caso clínico, nós temos essa piora do Glasgow e essa descerebração. Aí vem tetraparesia, distúrbios pupilares, irregularidade respiratória e parada cardiorrespiratória. O que eu quero dizer para vocês, em linhas gerais, é que o nosso cérebro ele tem uma certa complacência. Quando aumenta uma certa pressão em um certo ponto, essa pressão ela eleva muito, tá?
por conta dos agressores que estão na nossa corrente sanguínea e principalmente no nosso cérebro, tá? Quando eu passo aqui para o próximo slide, daqui a um pouquinho já está passando para vocês, nós temos líquor, nós temos cérebro, nós temos artéria e nós temos a parte venosa, tá? Então, recapitulando aqui para vocês, líquor, cérebro, artéria e veia, tá bom? Quando nós temos no meio disso uma massa, seja ele inchaço, seja ele um hematoma, seja ele um insulto no cérebro, o líquor, ele consegue se esgotar. Veja só à direita que eu consigo, através de um catéter, eu consigo drenar esse líquor ou através das escoamentos naturais do cérebro. Quando os escoamentos não são suficientes, eu tenho aí o acesso à DVE, que nós chamamos, essa drenagem ventricular externa. A drenagem venosa, nós conseguimos através de aumentar a cabeceira desse paciente e para fazer a drenagem venosa. Veja só que quando a massa aumenta muito, tá? O líquido ele se torna pouco e a parte venosa também. Veja só que chega num ponto que não tem mais como fazer isso, ou seja, aquela curva dá aquela exponencial. Isso aqui nada mais é que a doutrina de Monro-Kelly e o gráfico anterior, ele é a curva de Lang-Fitch. São dois conceitos primordiais para nós entendermos o que acontece aí durante a manifestação de um insulto cerebral. Tá? Aqui nós temos um cérebro, tá? Um cérebro representado pelas artérias e veias, tá bom? E essas artérias e veias, elas compõem todo o nosso cérebro. Veja só que outro dia, vocês falam assim, dengue é um quadro febril, dengue é um quadro que pode dar cefaleia, vômitos, náuseas, mas nós já tivemos casos de AVC hemorrágico causado por dengue, e o paciente contraiu a dengue dentro do ambiente hospitalar, tá? Isso eu já tive casos que já aconteceram isso. Então, veja só que infecções virais, eles podem translocar o cérebro, tá? E fragilizar as paredes e predispor aí a fragilidade, o rompimento e esse sangramento. Eu mostro aqui no slide posterior, que isso aqui inclusive faz parte da minha tese de doutorado, onde nós mostramos que existem bactérias e vírus, bactérias representadas por esses bastonetes aqui, e vírus, que podem, inclusive, colonizar o nosso cérebro, colonizar parte do nosso corpo, cronicamente, e isso translocar para a corrente sanguínea. Então, veja só que essa bolinha aqui é um vírus e o bastonete seria a bactéria. Então, ele altera a microbiota local, e essa microbiota faz estimular aqui, de azul à esquerda, essa bola maior aqui seria monócitos, a roxa linfócitos, ativadores de complemento, e dessa forma faz com que isso transloque para a corrente sanguínea e depositando em vasos, por exemplo, e fazendo esses distúrbios. Então, é uma hipótese que, inclusive, é da minha tese de doutorado, tá? Nós já identificamos a presença de vários vírus cerebrais, dentre eles o herpes vírus, o citomegalovírus, um novo vírus que, a partir de 97, que foi identificado como o tocotenovírus. Então, dessa forma aqui, veja nesse slide aqui que eles começam a depositar nas artérias e fazer todo o distúrbio inflamatório, tá? Isso já temos estabelecido na literatura, por exemplo, quando as bactérias e vírus chegam por endocardite, por exemplo, tá? E isso pode predispor a aneurismos de aorta, por exemplo. Então, um paciente que ele está imunocomprimido, que ele está com a doença que é de forma agressiva, nós sabemos hoje que pode acontecer acometimento cerebral, e esse acometimento cerebral, inclusive, alterar a microbiota e a constituição das artérias e veias. Tá? No próximo slide aqui eu mostro a mudança na íntima, tá? E a média está logo embaixo. Então, veja só que nós temos um desaparelhamento de todo o tapete da íntima, mostrando que tanto infecções virais quanto bacterianas pode ocorrer esses problemas, tá? Veja só que eu tenho uma monitorização aqui de um paciente de uma monitorização não invasiva, tá? Essa monitorização aqui nós conseguimos ver P1, P2 e P3, que são pressões intracranianas, tá? O que seria isso? P1 é a sístole do coração, P2 é a reverberação, ou seja, mede justamente se o cérebro está complacente ou não, tá bom? E P3 é o batimento da aorta. Então, isso é uma forma, porque nós somos onda, o coração bate e tudo isso bate, e o cérebro capta essas ondas aí, e nós conseguimos captar isso. Veja só na primeira onda, tá? Na primeira de cima,
A P1, ela está lá em cima, a P2 é um degrau embaixo, e P3 está embaixo. Significa que a complacência cerebral está muito boa. Então, em algumas pesquisas que nós estamos visualizando, principalmente na beneficência portuguesa, e isso eu convido a vocês a assistirem o webinar que vai ter da Manoli, que eu vou mediar agora às 8h30 da noite, nós vamos falar justamente de alterações no paciente crítico neurológico. Então, essas monitorizações foram feitas pela beneficência portuguesa, por exemplo, e foi estabelecido de que em pacientes críticos, a complacência cerebral, no caso do coronavírus, a P2 ela se torna maior, ou seja, o cérebro ele se torna menos complacente e às vezes com tomografia normal, tá? Então nós podemos perceber que existe o que nós chamamos de uma encefalopatia metabólica, ou seja, esse vírus como um todo, ele pode translocar aí para o cérebro e fazer sintomas múltiplos e complexos. Então nós sabemos que os pacientes críticos, eles estão com dificuldade aí de restabelecer essa complacência cerebral. Então esse é um método inovador brasileiro que nós estamos testando e aproveitando essa pandemia para identificar isso de forma mais rápida. Se eu identifico como é que é o comportamento do cérebro de forma mais rápida, eu consigo levar o tratamento mais inteligente para ele, tá? Então, nós sabemos que quando esse paciente, ele melhora a parte respiratória, ele melhora todos os parâmetros, volta a onda de cima e a complacência cerebral melhora e os sintomas neurológicos melhoram, tá? Se eu tenho inchaço cerebral difuso, eu tenho uma perda da consciência, ou seja, o paciente já não vai falar mais. Você vai apertar a mão dele, ele já não vai responder. Você vai perguntar onde ele está, já vai estar mais confuso, tá bom? Então, dessa forma aqui, eu vou tirar a apresentação e nós vamos falar de alguns casos clínicos, tá? Deixa eu só selecionar aqui. Eu queria que vocês colocassem as perguntas aqui embaixo e vocês tentassem responder. Estão conseguindo me ver, pessoal? Guilherme, Rafaela, me dá um feedback. Tá conseguindo, doutor? Tá. Tô conseguindo ver agora também. Do que eu falei até agora, nós demos aí a metade da aula, eu gostaria de saber se existe alguma pergunta. Guilherme, se ficou alguma pergunta para nós esclarecermos? Doutor Nils, eu queria saber, até eu li no The Washington Post, eles até falaram um pouco, você até citou aí um pouquinho, tem, nos Estados Unidos mesmo já está acontecendo, os pacientes que apresentam AVC, esse índice de AVC está caindo nos hospitais, porque a população está com medo de frequentar os hospitais, tudo. Eles até citaram o fator de plasminogênese residual, que é um tratamento bem eficiente no caso de AVC, mas só que ele tem que ser usado breve, ele tem que usar ele assim, quanto mais rápido possível, né? Qual o tratamento? Desculpa, repete. Igual, teve um artigo que citou o ativador de plasminogênese residual no tratamento de AVC, porque nos Estados Unidos, os hospitais estão identificando que está diminuindo a quantidade de pacientes com AVC, mas a questão que eles observaram é que não está diminuindo, é que o pessoal está com medo de ir no hospital. Aí, nesse caso, o senhor indica assim, tem que frequentar o hospital mesmo? Tem alguma outra medida que tem que ser tomada? Na verdade, o paciente de AVC, por exemplo, é um paciente muito complicado, que é um paciente vasculopata. Tá? É um paciente que já tem alterações e que já usa medicações múltiplas. Tá? Então, é um paciente que precisa de unidade de emergência. Tá? Nós temos dois momentos. Nós temos o paciente com AIT, que é o ataque isquêmico transitório, e nós temos o paciente com AVC. Tá? Então, só para o pessoal que está nos escutando entender um pouco isso, anteriormente nós tínhamos o conceito de que AIT seria o paciente com déficit que melhorava em 24 horas. Hoje nós sabemos que, além do que isso, nós precisamos de ter uma ressonância numa fase chamada de difusão. O que seria difusão? Existem trocas de moléculas, quando há isquemia, morte celular, essas trocas elas se esgotam, tá? Então, aquela região ela fica paralisada, acumula-se água, inflamação, edema, inchaço. Então, dessa forma, eu consigo identificar na ressonância essa paralisação dessa troca de molécula e isso brilha, ou seja, aumenta a intensidade na difusão e eu consigo detectar. Isso não é realidade de muitos centros, tá?
Então, nós temos esse problema no sentido de fazer a ressonância e identificar o AIT. Em linhas gerais, o paciente que melhora o déficit é um paciente que tem AIT, e esse paciente ele precisa ser tratado com muito carinho, porque ele não teve AVC, que foi a sequela, que foi a mancha preta lá, ou seja, morreu células. Então, um paciente que precisa ter o mesmo tratamento. E às vezes esse paciente ele é negligenciado, tá? Hoje, o que nós temos de tratamento para AVC e para IT, ou seja, já tive a sequela, eu não consigo recuperar, tá? De fato, é o antiplaquetário, o AS como a primeira sugestão, caso o paciente tenha alergia, o clopidogrel como a segunda opção, tá? E nós temos que fazer a prevenção desse paciente do ponto de vista inflamatório, ou seja, esse paciente tem que usar algum derivador aí de estatina para fazer a melhora, igual eu mostrei para vocês lá, que quando tem a lipoproteína que engloba principalmente a íntima e a média, ocorre uma inflamação maior. E essa inflamação ocorre cada vez mais um aumento aí do entupimento do vaso. Então, quando você tem AVC, nós temos 3 tipos de causa. Nós temos por obstrução, ou seja, existe uma placa de carótida e esse fluxo não consegue chegar, isso é uma obstrução. Existe o paciente que não tem a pressão arterial controlada, e existe o terceiro caso, que o paciente ele pode ter micro-AVCs. Micro-AVCs difusos, nós temos uma possibilidade da demência vascular. Então, é muito comum no consultório chegar aquele paciente que não esquece, que não tem a memória, e que tem todos os fatores de risco para AVC, que a gente vê os pontos brancos na ressonância, principalmente no FLE, onde nós vemos inchaço. Então, esse paciente ele vai ter essa demência. Então, é muito comum isso acontecer. Só que esse paciente também pode ter a questão das síndromes gripais, inclusive o coronavírus, tá? Então, é um paciente que é complexo, porque o metabolismo cerebral já está reduzido por conta da doença de base, tá? Então, dessa forma, nós temos que ter um cuidado especial, porque nós temos que estar um passo na frente da doença e não deixar ela evoluir. Então, a parte respiratória ela é primordial. Quando vocês forem ver lá o traumatismo craniano, o ABCD, você não pode passar por D, que é o disability, por exemplo, antes de cuidar da parte respiratória, tá? Então, não existe eu falar de neurocirurgia se eu não cuidar via aérea, parte respiratória e circulatória. Se esse paciente está em choque, e se eu não tratar e levar para o centro cirúrgico, não adianta eu operar um paciente que já está morto, tá? Então, um paciente neurocirúrgico, ele pode ter tudo, inclusive uma doença respiratória grave que nós estamos vivendo hoje, tá? E que a decisão cirúrgica, por isso que eu falei lá sobre riscos e benefícios, nós temos que pautar isso para a família, tá? Porque isso é fundamental, nós definimos o tratamento junto com a família justamente para fazer isso. Então, esse é um panorama geral aí, acho que foi, acabou que falamos um pouco sobre o AVC, e o AVC, ele faz com que o paciente, ele diminui essa complacência cerebral, ele diminui essa reserva que ele tem. Então, ele favorece, dessa forma, a piora. Então, é como se fosse outro fator de risco para o paciente, a não evolução favorável do processo. Aí existem vários trabalhos. Pode perder o olfato, no caso do coronavírus, pode fazer AVC hemorrágico. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na minha tese de doutorado, nós já fizemos identificação dos herpes vírus dentro do cérebro. Então, os herpes, eles podem fazer encefalopatias, ele pode fazer encefalites, e nós acreditamos que dependendo da virulência de vírus, e hoje é o coronavírus que está na moda, mas isso pode ser outros, pode ser o da varicela, pode ser o da dengue, pode ser outros, nós sabemos que esse tropismo por locais que teoricamente deveriam ser estéreis, isso faz com que forma esse processo inflamatório cerebral e esse inchaço, tá? Inchaço, nós sabemos que nós tratamos com soluções osmóticas, tá? Na urgência, no caso do traumatismo, o paciente chega na urgência, nós podemos fazer o manitol, tá? Quando esse paciente, cronicamente, ele vai melhorando, nós podemos fazer aí a solução salina, de 3% a 23%. E vocês anotem aí, existe um alvo para esse tratamento do paciente. Então, o sódio ele tem que ficar de 145 a mais ou menos 155, tá? Esse fator é um sódio um pouco mais elevado, é onde eu vou estar tratando essa hipertensão intracraniana. Se esse paciente está muito hipertenso, tem a possibilidade de colocar um catéter dentro do cérebro e eu monitorizar essa PIC. Eu mostrei para vocês aqui um exemplo inovador que nós estamos fazendo essas pesquisas lá em São Paulo, por exemplo, para monitorizar de forma não invasiva. Então, eu coloco um arco no paciente e eu consigo ver a elasticidade do crânio. Ao contrário da doutrina de Monro, termos conceituais, que o cérebro na caixa fechada,
nós sabemos que o cérebro ele tem microexpansões, e essas microexpansões são captadas por esse eletrodo, e nós conseguimos hoje monitorizar isso, tá? Então, isso está mudando um pouco a forma de condução dos pacientes que, principalmente, têm alterações neurológicas em unidades críticas de UTI. Doutor, muito obrigado. Eu só queria fazer só mais uma pergunta aqui. Alguns estudos sugeriram um neurotropismo aí do vírus aí, do coronavírus. Teve até alguns pacientes nesse estudo que teve acidente vascular cerebral isquêmico agudo, alterações no paladar, no olfato, geusia e hiposmia. Teve alguns também que teve paralisação do terceiro nervo, mas não teve uma evidência concreta assim, desse comprometimento do sistema nervoso central pelo Covid-19. Como você falou aí, você falou que ele está relacionado aí com a encefalopatia, e o pessoal aqui também está um pouco com dúvida aqui. Tem alguma assim, informação concreta, evidência concreta que esse vírus pode acarretar danos aí no sistema nervoso central? Eu vou fazer uma comparação com vocês com o herpes vírus. O herpes vírus hoje está presente na 90% da população. Tá? Os herpes vírus, nós sabemos que tem as síndromes herpéticas. Tem aquelas alterações do dermato que o paciente ele começa a ter dor todo aquele dermato. Então, às vezes, tem um paciente tem uma manifestação de herpes no dermato de pele, por exemplo, ele sente em todo o dermato daquele nervo. Existe também a questão que anteriormente nós achávamos que a paralisia de Bell, por exemplo, tinha aquela paralisia facial, tinha a questão dos herpes vírus associados. Então, nós sabemos que vírus, existe esse tropismo cerebral. Então, parte da minha pesquisa é, inclusive, detectar esse vírus no cérebro, tá? Então, um exemplo de 35 pacientes, nós detectamos 14 pacientes com vírus cerebrais, entendeu? E que isso na parede. Então, nós sabemos que hoje isso está quente aqui para vocês, entendeu? Nós sabemos que existe esse tropismo cerebral, e esse tropismo, cada paciente tem receptores XYZ mais favoráveis, menos favoráveis, que fazem essa encefalopatia metabólica. Então, a Sâmia Silveira, o Kaique me mandou aqui agora, a pergunta dela, já até complementando, pode causar encefalite? Pode, porque nós sabemos hoje que o vírus, cada um ele tem uma manifestação. Então, hoje eu tenho herpes, mas eu não manifesto, tá? Porque eu tenho a imunidade, ela é fortalecida. Imunidade não é só quantidade de leucócitos, é quanto ele está potencial para melhorar aquela doença. Tá? Então, o que vai diferenciar a manifestação de um paciente para outro é justamente o potencial imunológico de cada um. Outros mais, outros menos. Então, vírus, independente ele qual seja, pode dar manifestações respiratórias, paladar, acometer nervo trigeminal e dar trigeminalgia, e os últimos estudos que falavam a questão do olfato, de fato pode acontecer. Então, quanto mais a doença vai passando e mais testes vão sendo feitos, vamos descobrindo novas manifestações. Onde há nervo, ele pode se depositar, onde há vaso, ele pode acometer e dar as hemorragias, dar as alterações. Então, a encefalite, causada não só pelo coronavírus, como os outros mais agressivos, ele acontece, ele faz essa encefalopatia metabólica, ele reduz esse metabolismo cerebral e faz com que ele inche bastante. Então, nos pacientes graves, nós estamos observando essas alterações. E perguntou aqui o Atos André, quais são os fatores que alteram a complacência cerebral. Isso é ótimo. Complacência é o cérebro igual uma esponja, tá? Se ele está duro, ele não consegue movimentar. E ele é artérias e veias, ele tem que ter essa dinâmica. Se ele incha, ou seja, a esponja está inchada, o que acontece? Ele não tem para onde expandir, ou seja, a caixa craniana está fechada. Tá? Então, ocorre uma perda aí nesse sentido dessa complacência, ou seja, essa capacidade elástica dele responder a essas alterações e esses inchaços. Ou seja, vai criando uma massa, esse inchaço, e dessa forma ocorre esse problema da complacência. Ou seja, quando nós medimos a curva, ou seja, a P2 ela vai estar muito maior do que a P1. Ou seja, o cérebro vai estar mais duro, vai estar menos complacente. Se ele está mais duro, menos complacente, ele começa a comprimir desde cima para baixo.
diencéfalo, tronco cerebral, bulbo, ponte. Então, vocês viram lá na neuroanatomia que quando isso é comprimido, você vai perdendo o quê? Núcleos da respiração, núcleos da consciência, principalmente no central cortical, o diencéfalo. Nós vamos perdendo esses mecanismos. Vamos responder mais perguntas aqui. Tem mais alguma pergunta, Guilherme? Doutor Nives, não, eu só isso. Muito obrigado. Eu vou abrir espaço para o pessoal também que está A Rafaela tem alguma pergunta? poder perguntar. Oi, doutor. Então, considerando toda essa situação, casos de AVC, aneurisma que pode levar a um AVC hemorrágico, como que faz essa seletividade? Como fazer o tratamento, considerar o que é letivo ou não, o que pode ser postergado ou não nesse momento? Beleza, nós temos que ter os red flags, que são as bandeiras vermelhas que nos preocupam. Então, estou diante de um paciente, dor de cabeça que persiste, já foi e voltou várias vezes da unidade de atendimento, tá? Então, nós temos que ter essa ideia de que esse paciente algo não vai bem. Neurologicamente, rigidez de nuca, ele tem náusea e vômito, ele tem uma síndrome que parou de movimentar os membros inferiores, ele teve um traumatismo que perdeu a estabilidade na coluna. Dessa forma, o paciente cria uma certa urgência e cria essa situação para fazer a cirurgia, tá? Então, nós estamos diante de doenças que elas estão presentes. Então, nós estamos em quarentena, mas tem um entregador que pega a sua moto e vai entregar a comida, iFood e outros mais, entendeu? O Uber Eats. E o cara tropeça lá e tem um traumatismo craniano. Ele vem aqui, o cara que está lá trocando a lâmpada, ele cai. O senhorzinho que vai no telhado para melhorar a questão da parabólica, ele cai também. Então, assim, outro dia, mesmo na quarentena, o caminhoneiro, ele desceu, passou um carro e levou ele, e ele chegou aqui em estado grave, entendeu? Então, nessas situações, nós estamos operando, fazendo as cirurgias, mas, na verdade, nós temos que ter ideia o seguinte, o coronavírus é um fator a mais no que já existe, tá? Então, o cérebro, ele pode estar pior do que ou melhor do que anteriormente. A complacência pode estar mais ainda reduzida, então é um paciente que se estende mais ainda na terapia intensiva, tá? É um paciente que é mais friável, ou seja, ele pode sangrar, ele está mais inflamado, então os PCRs vêm todos mais aumentados, tá? Então, dessa forma que nós temos que ter a ideia, que é um paciente neurológico plus, ou seja, é neurológico e potencialmente ele tem. Do ponto de vista médico, tem que usar todos os cuidados aí pela OMS, tá? Existe essa necessidade de paramentação e tudo mais. Não sei se eu respondi sua pergunta, Rafaela. O Atos André pergunta se o Covid-19 pode causar algum dano direto ao sistema nervoso. Para eu falar se ele causa dano, eu tenho que acompanhar esse paciente. Então, nós estamos ainda de várias incertezas. Nós não temos comprovações científicas que mostrem X ou Y a alteração, tá? Então, eu preciso de acompanhar esse paciente 0, 3 e 6 meses. Então, isso não foi realizado ainda pelos pacientes, tá? Então, para eu saber se existem alterações cognitivas, sequelares, eu preciso aplicar testes neuropsicológicos para avaliar isso. Existem duas classificações, e que isso eu uso inclusive na minha tese de doutorado, que é o Rankin e o GOS, que é o Glasgow Outcome Scale. Dessa forma, eu consigo ver a dependência do paciente, eu consigo ver se ele tem certas alterações a longo prazo. Então, dessa forma, eu preciso de ver se o paciente submeteu ou não o tratamento, se, por exemplo, foi usado um antibiótico X que pode dar encefalopatia. Então, por exemplo, cefepime é uma alteração que pode, um antibiótico que pode dar delírio no paciente. Então, nós sabemos que todo paciente internado, que passa por uma sequela, que passa por um momento de estresse, ele gasta um tempo para recuperar desse trauma, tá? Porque essas alterações elas vão melhorando ao longo do tempo. Então, nós precisamos de estudo ainda para comprovar se há ou não sequela permanente sobre isso. E a manifestação dos pacientes são múltiplas. Então, o que eu disse aqui dessa complacência é mais nos pacientes graves. E nós sabemos que a grande maioria dos pacientes são oligossintomáticos. Meningite pode ser associada à COVID? Pode, tá? E a manifestação dela é viral como qualquer outra, tá? Então, é aumento de linfócitos e celularidade tocada, tá? Às vezes nem tanta celularidade, permanece a glicose um pouco baixa, mas pode acontecer. Então, tem trabalhos que já fizeram análise de PCR pelo líquor, por exemplo.
E é uma das formas que eu estou testando. Então, eu estou testando fragmento, estou testando líquor dentro da cabeça, para saber se isso chega no sistema nervoso central. Atos Carvalho, boa noite. Li sobre vírus e fazem como trombos e pode levar a um AVC. Isso por causa do aumento da pressão intracraniana. Pessoal, toda e qualquer doença, não só que aumenta trombos ou não, ele predispõe à formação de AVC, porque oclui a artéria. Tá? Então, na verdade, o que nós temos que fazer aqui é entender a fisiopatologia. Quando nós entendemos as fisiopatologias das doenças, nós entendemos o mecanismo e sabemos o que é o tratamento. O problema é que hoje nós não entendemos por completo a fisiopatologia do coronavírus. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Apagando incêndio. Ele sangra, dá para operar, eu vou lá e aspiro o hematoma. Ele piora o padrão respiratório, eu coloco ele na UTI para fazer o suporte ventilatório. Tá? Então, o que nós temos hoje é apagamento de incêndios, é o suporte. Porque eu também não posso fazer muitas terapias de que pode causar mais mal do que bem para esse paciente, tá bom? Então, eu convido todos aqui a fazer um entendimento maior da fisiopatologia desse tratamento. Eu vi o trabalho que saiu sobre essa questão da trombose. Eu ainda tenho críticas sobre isso, porque o trabalho foi chinês, com metodologia um pouco fragilizada, com N pequeno, e em todo trabalho chinês nós temos que ter cautela, porque o comitê de ética deles são complicados, tá? Então, eu faço uma crítica aí a vocês com trabalhos chineses. Então, nós temos que ter essa ideia aí do ambiente que está por trás disso. A Maria Clara tem alguma dúvida? Colocar meu... Boa noite. Eu queria saber se o senhor acha que vai ter alguma alteração, principalmente no tratamento desses pacientes de fatores de risco, como os pacientes com câncer, os que possuem AIDS, porque já não estão podendo frequentar tanto os hospitais assim, se vai influenciar em alguma coisa. Os hospitais estão avançando na questão de teleconsulta e estão procurando fazer o máximo de tratamento a longa distância, tá? Então, isso já está sendo feito pelos hospitais e, inclusive, pelos médicos, tá? Inclusive, a minha especialidade, eu estou fazendo essa questão. Paciente oncológico é um paciente que já é imunossuprimido, é um paciente que já tem trombose aumentada, esses riscos. Então, assim, todos os dias chega um paciente com hipertensão intracraniana aumentada, um paciente que já tem uma lesão metastática de mama, que foi o último paciente que eu operei a semana passada, ele era de mama. Curiosamente, tinha uma paciente que ela tinha contato, por exemplo, na fazenda, com pombos, e ela tinha uma lesão com muito inchaço cerebral, lesão pequena, um inchaço muito grande, tá? E esse inchaço falava a favor de metástases, ou então um tumor maligno, por exemplo. E no diagnóstico, curiosamente, veio como criptococose. Então, você vê que os diagnósticos, nós precisamos de biópsia para saber o que é isso. Então, não tem como esperar esse paciente, tá? Então, esse paciente, ele pode vir ou não com coronavírus associado com tudo isso. Então, essa complacência cerebral está prejudicada, tá? Então, um paciente que eu tenho que ter cuidado desse isolamento do paciente contaminado e não contaminado, porque às vezes eu faço uma cirurgia magnífica e eu perco o paciente na terapia intensiva por contaminação, tá? Então, são todos os medos que nós estamos tendo aí na logística e que os hospitais hoje, eles estão selecionando bem qual paciente ele para nós justamente pouparmos isso, tá? E nem sempre a tomografia, ela normal, quer dizer que o paciente está tendo alterações neurológicas. Como mostrei para vocês, a complacência pode estar reduzida e já ter sintomas visuais, já ter algumas outras alterações. Temos mais uma última pergunta? Dá tempo de mais uma pergunta? Dá sim, tem a pergunta da Brenda Gama. O vírus pode ser detectado no líquor e em relação à barreira hematocefálica pode auxiliar para que o vírus não chegue ao sistema nervoso central? Boa pergunta, tá? Essa é uma pergunta que a ciência ainda está explicando, tentando ver. Mas todo material viral, você pode sim detectar por PCR por líquor. Herpes, citomegalovírus, neurocercose, mas nem sempre ele é negativo, quer dizer que ele não possa ter a infecção, tá? Então, é isso que nós estamos testando, nós temos que cruzar a informação sanguínea e líquor, e, no caso da minha pesquisa, eu estou fazendo cerebral.
tá? Então, nós precisamos de avançar mais nisso na pesquisa, mas o fato de ser coronavírus é que chama atenção, as mortes chamam atenção. Então, isso tudo muito fica exacerbado nas nossas cabeças, tá? Então, dessa forma, nós temos que estender a todo o entendimento para os herpes, para os parasitários, para o citomegalovírus, tá? Então, é basicamente isso, mas pode sim vir no líquido, pode sim vir no cérebro. Não era para ir, tá? Porque o sistema da barreira hematocefálica era para conter tudo, mas nós sabemos que essa alteração de inflamação, ela acaba tendo todas essas alterações. Temos mais 3 minutos aí, dá tempo de mais uma, rápida. Doutor Nicolas, uma pergunta sobre a questão da dor lombar com relação à hernia de disco, como que fica? Porque é uma questão que incapacita o paciente. Como que seria o tratamento? Seria viável fazer a cirurgia nesse momento? Olha, eu tô com uma paciente, ela é técnica de enfermagem, ela é muito trabalhadeira. E ela tá com a hernia estruse e ela perdeu o movimento do hálux, ela não consegue movimentar, se torna uma urgência, cirurgia de amanhã, tá? Então, veja só que quando eu tenho perda de movimento, perda neurológica, ela se torna urgência, tá? Então, perda de esfíncter, perda de movimentos, eu não consigo mais controle do esfíncter, a cirurgia de coluna, ela se torna porque a medula está comprimida. Lógico, a decisão sempre é em comum acordo do paciente e um médico, tá? Então, se o paciente falar assim, olha, eu estou com medo, eu não quero, isso é respeitado, mas sabe-se que ocorre essa perda do movimento aí no futuro, tá? Então, é uma decisão muito complexa, por isso que eu falei com vocês que tá junto da família, isso é muito importante, mais ainda, porque nossa especialidade cuida de pessoas que estão à beira da morte, já isso desde na sua natureza, é um TCE grave, é um aneurisma que se rompeu, é uma dor lombar que perde o movimento, é um tetraplégico, né? Então, isso faz com que nós temos que aproximar da população justamente isso. Entendi, muito obrigada. Doutor, posso falar? Pode? Não, é só sobre essa questão da dor lombar, que eu li um artigo falando que na quarentena agora, né, que as pessoas estão ficando mais em casa, isso está aumentando, principalmente por conta do sedentarismo, talvez das posições incorretas, mas tem alguma coisa a ver especificamente com o vírus ou é só esses hábitos? Tem a ver com o hábito social, tá? O nosso hábito social é muito complicado, tá? Nós precisamos de rever muito isso, tanto na postura, nós médicos que vamos ser cirurgiões, trabalhar em clínicas, nossa postura é muito errada. Então, hoje, quem vai trabalhar numa UPA, unidade de atendimento, as dores mais comuns são quais? Dores de cabeça e dores na coluna, tá? Então, isso, igual eu falei para vocês, quando tem os red flags, é que nós temos que procurar a unidade de atendimento ou usar as teleconsultas aí para tentar, em 90%, melhorar isso, tá? Eu acho que já deu tempo, vamos fazer o encerramento, pessoal. Agradeço aí o Centro Acadêmico da Faculdade de Atenas, tá? Pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o tema. É um tema que nos aguça para muita coisa, mas nos frustra porque não tem muita coisa avançando, então eu procurei trazer aqui um entendimento fisiopatológico para vocês, para aguçar a leitura e o amadurecimento dos novos trabalhos que estão para vir, tá bom? Agradeço muito, fico à disposição, então tem minhas redes sociais, tem meu Instagram, que nós postamos várias coisas, várias matérias. Se vocês tiverem interesse do grupo seleto, onde eu posto mais conteúdo, mais tudo, que é o Medicina de Sucesso que eu criei, vocês podem colocar lá no Instagram, que eu mando o link para vocês em breve, tá bom? Então, obrigado pelo convite, tá bom? Eu transferi a palavra para os organizadores para fazer o encerramento. Muito obrigado, doutor Nicolas, foi uma excelente palestra. E também convidar todo mundo que está assistindo agora para a próxima palestra do doutor Nicolas, né, que vai ser às 8h30, doutor? Mais duas, tem uma sobre epilepsia, que é a Liga de Urgência e Emergência em Paracatu, e tem às 8h30, é justamente esse tema. Então, nós vamos ter às 8h30 o chefe da UTI da Beneficência Portuguesa, da Unifesp, do Einstein e um gestor do Rio de Janeiro, que vai nos falar justamente sobre isso, tá bom? Sobre esses mecanismos. Então, vai complementar bastante a aula, vocês vão gostar bastante, e eu conto com vocês. Sim. Muito obrigado pela presença do senhor, viu? Foi uma ótima palestra. Até mais. Abraço, tchau, tchau, até mais.